Olá, seja muito bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje nós vamos voltar com a nossa série de filosofia. Desta vez eu vou abordar, como o título da playlist sugere, o Tratado de Filosofia escrito por Régis de Oliveira. Em breve eu soltarei um vídeo falando sobre o autor, mas a ideia é realmente trazer conceitos de filosofia ao longo deste ano, pelo menos uma vez por semana, trazer um vídeo sobre filosofia. Então, se você tem interesse no tema, acompanhe nós no canal, deixe seu like, curta e segue aí para dar uma força. E o tema de hoje nós vamos fazer sobre a introdução, ou melhor, a definição da filosofia, segundo Régis de Oliveira. Desde que o ser humano existe, ou seja, desde que eu e você existimos, é natural nós perguntarmos o porquê das coisas. Você vê crianças curiosas fazendo isso, filósofos, cientistas de laboratório, enfim. Todo mundo questiona o porquê das coisas. E desde os primórdios, o ser humano ele busca as respostas. Respostas para o que, para a nossa existência, para a verdade, para tudo aquilo que compõe este mundo. E Aristóteles diz que o desejo de saber é algo inato, ou seja, está no meu e no seu DNA. Mas como esse desejo ele se transforma em um conhecimento científico? E o que a filosofia tem a ver com isso? Então, neste vídeo introdutório, nós vamos dar uma explorada sobre essa jornada. Desde os primeiros palpites até grandes questões da própria existência. Uma coisa que devemos ter em mente é que na verdade, o nosso ponto de partida, ele vai ser sobre o desejo de saber. Aristóteles diz: todo homem tem o desejo natural de saber. Ou seja, o desejo natural, um desejo inato pelo saber. E note que tudo começa por uma curiosidade. Uma criança ela não para de perguntar o porquê o céu é azul, porquê o mar é salgado, porquê o sol é amarelo. E esse impulso da criança ele não é aleatório. Ela é a manifestação mais pura do desejo de saber. Ou melhor, do desejo de conhecer aquilo. E Aristóteles ele observou que não há sociedade, por mais isolada que seja, que não busque explicações para o mundo em questão. Os antigos egípcios eles não estudavam as estrelas para prever as cheias do Nilo. Ou melhor, os antigos egípcios estudavam as estrelas para prever as cheias do Nilo. Então assim, eles já estudavam as estrelas para algo, para um objetivo, para tentar entender o porquê o rio Nilo se comportava de determinada maneira, em determinada época do ano. E os gregos eles criaram mitos para explicar raios e trovões e para explicar incontáveis tipos de, como é que eu vou dizer, acontecimentos naturais, como terremotos, vulcões e etc, etc. Mas todas essas respostas dos gregos, elas são igualmente válidas? Não. Então, como a gente saiu essa explicação intuitiva, que são os mitos, para um conhecimento confiável? Hoje em dia nós sabemos como funcionam as cheias do rio Nilo. Tem toda a relação com o ciclo lunar, e as marés cheias, e as chuvas, e os períodos chuvosos, e etc, etc. Então nós partimos de um conhecimento que era mitológico, ou seja, que era algo meio intuitivo da pessoa, e chegamos a um conhecimento confiável. E é aqui que começa a evolução do saber. E aqui entra o segundo tópico, que nós vamos partir do empirismo à ciência. Mas antes eu preciso definir o que é um conhecimento empírico. O conhecimento empírico basicamente ele surge na necessidade de saber. Então é aquele primeiro contato, é aquela primeira definição de um determinado objeto. Por exemplo, antes nas ciências, o conhecimento ele vinha da observação cotidiana.
Ou seja, alguém notava que as formiguinhas estavam saindo do formigueiro, indica chuva. Ou que comer um gengibre alivia a dor de garganta. Essa descoberta, ela é uma descoberta empírica, ela é um conhecimento empírico. Alguém comeu gengibre, viu que fica bom para a garganta e assim repassou este conhecimento pelas gerações e gerações e gerações. Só que, claro, esse conhecimento empírico ele vai funcionar em alguns casos, no entanto, ele vai falhar em outros. Por exemplo, todo cisne é branco. É uma verdade, até descobrirem que na Austrália existem cisnes negros. Então, o empirismo, o conhecimento empírico, ele é o primeiro degrau, mas ele é muito genérico, ele é muito generalizado, ele não é algo sólido. Mas então, como a gente pega esse conhecimento que é mais generalizado, ou seja, ele é mais superficial, e transforma ele em um conhecimento científico de fato? Por exemplo, o conhecimento científico ele surge quando a gente sistematiza a busca pela resposta. Ao invés de nós confiarmos no achismo, onde a nossa avó disse que comer gengibre faz bem para a nossa garganta, a gente simplesmente começa a entender o porquê o gengibre faz bem para a garganta. E aí você pega essa observação, você estuda e você descobre que o gengibre tem propriedades medicinais que auxiliam na luta contra a inflamação na garganta e por aí vai. Então o conhecimento científico ele muitas vezes pega o empírico e começa a investigar, pega aquilo, vai fatiando, vai questionando até chegar em como aquilo funciona, como aquilo se tornou uma verdade, por que aquilo funciona. E as ferramentas do conhecimento científico é basicamente uma observação controlada, ou melhor, são experimentos que são feitos, e ela estabelece leis gerais como a lei da gravidade, que pode valer tanto na Terra quanto em Marte, e também a reprodutividade, ou melhor, a reprodutibilidade. Ou seja, outros cientistas podem pegar aquela informação e reproduzi-la. Por exemplo, o gengibre curando a dor de garganta. Eu e você podemos, quando tiver dor de garganta, pegar o gengibre e testar. Funciona. Então quer dizer que esse conhecimento científico ele é válido. E é claro que a ciência ela tem seus limites. Ela explica como as coisas funcionam, mas elas não explicam o porquê que elas existem. Por exemplo, a física ela pode explicar a formação das estrelas, mas ela não vai te dizer qual é o sentido do universo. E é aí neste ponto que entra a filosofia. Então entramos no terceiro ponto, que é o saber filosófico. O saber filosófico ele está definido entre o objeto material e o objeto formal. O objeto material é tudo o que existe. Por exemplo, o universo em expansão, o cérebro humano, símbolos abstratos, tal qual o yin yang, por aí vai. E um instante. Enquanto a ciência ela estuda partes específicas da realidade, como por exemplo átomos e células, a filosofia ela quer entender o todo, usando perguntas do tipo: o que é a existência? O que é a verdade? Ou melhor, existe um propósito por trás de tudo? A filosofia ela não se contenta com fatos isolados como o átomo, como o cérebro humano, como células, como mitocôndrias e etc, etc. Não, ela quer ligar os pontos entre a ciência, a ética, a arte, a metafísica e tentar entender tudo como um todo, tentar entender a existência completa do ser humano. A sua essência, o porquê, o por trás de tudo. Ou melhor, os motivos que estão por trás da nossa existência. O propósito da nossa vida em si. É isso que a filosofia ela quer definir. E nós temos também o objeto formal, que é basicamente as primeiras causas. Descartes ele é um dos pais da filosofia moderna. E ele propôs um experimento mental, um pedaço de cera. E a ciência ela vai o quê? Ela vai explicar a cor, a textura, a composição química deste pedaço de cera.
Mas a filosofia vai olhar para isto e questionar: o que faz a cera ser algo em vez de nada? E a filosofia ela busca as causas mais profundas. O que fez a cera existir? Qual o propósito de uma cera? É isso que a filosofia vai buscar. Enquanto a ciência ela continua nos estudos, o que podemos medir, a filosofia ela transcende os sentidos. Por exemplo, ela pergunta por que há algo, por que existe essa cera, ao invés de não existir, por exemplo. Essa é uma definição bem simples da diferença entre a ciência, ou melhor, entre o conhecimento científico e a filosofia. Claro que filosofia ela é uma ciência, e nós vamos ver no futuro bem breve. E aproveitando, entrando nesse debate entre filosofia e ciência, eu lhe pergunto, é uma parceria ou é um conflito? Bom, muita gente pensa que a ciência, que é aquela que todo mundo conhece, e a filosofia, elas são rivais. Na verdade, não, elas se complementam, porque são coisas que juntam umas às outras. Por exemplo, a ciência vai nos responder como o universo surgiu, ou seja, pelo Big Bang. A filosofia, por outro lado, vai questionar o que havia antes e por que existe esse universo. E é interessante porque ambas nascem da mesma vontade de entender, mas a filosofia ela usa ir além dos limites observáveis. Ela entra num campo da metafísica. Por exemplo, ética na inteligência artificial. A ciência cria a tecnologia, mas a filosofia ela questiona os impactos dessa inteligência artificial. Por exemplo, eu acho que eu não deixei explícito. A inteligência artificial, a ciência que criou essa tecnologia, mas a filosofia ela vai questionar os impactos. Recentemente nós tivemos os problemas de todo mundo estar usando imagens do estúdio Ghibli, transformando suas fotos nisso através de inteligência artificial. Todavia, os artistas ficaram irritados porque estão utilizando essa tecnologia. Então é como se os artistas estivessem tendo um questionamento filosófico sobre a utilização dessa tecnologia. E para concluir, desde o primeiro porquê das crianças até a teoria mais complexa, o desejo de saber nos define. A filosofia ela não é só para os gregos antigos, como todo mundo pensa. É para todos aqueles que se encantam com os mistérios mais profundos da vida. E eu e você, qual é a pergunta que mexe a nossa curiosidade? A gente é curioso em saber como o universo surgiu? Então deixe nos comentários qual é a pergunta que lhe deixa curioso. Se você gostou, compartilhe. Compartilhe, curta e dê uma força para o canal. No próximo vídeo nós continuaremos essa jornada em procura de terminar a introdução sobre a filosofia, de definir a filosofia. E se você gostou realmente, compartilha, deixe seu like, fortalece. Porque é um trabalho que exige muita leitura, exige muito resumo. Então, se você não gostou, mas conhece alguém que curte filosofia, mande este vídeo para ele. E semana que vem teremos a parte 2 dessa breve explicação. Que a paz de Deus esteja com todos. Amém.